No empate em 1-1 contra o Grêmio, o De La Cruz voltou a ser titular do Flamengo depois de mais de 3 meses ausente de uma formação inicial. Dá para chamar então de reforço, entre aspas, como vocês viram aí na capa desse vídeo. E vocês também devem estar se perguntando por que eu coloquei no título desse vídeo que o De La Cruz traz algo que os outros volantes não trazem. Por que ele é diferente dos demais volantes desse time? Vou explicar para vocês depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Vamos olhar para alguns números do De La Cruz aqui rapidinho, coisa rápida. Vamos lá. A ideia aqui é comparar o De La Cruz com os outros meio-campistas do elenco, tá? Então, vamos olhar para uma comparação do De La Cruz com o resto da turma que atua ali, onde ele atua também, no setor do meio-campo, obviamente, tá? Então, vamos lá. Segundo em passes progressivos. Vamos seguir. Segundo em passes progressivos precisos. A gente tem essa ideia de que o De La Cruz força demais esses passes progressivos e, de fato, essa ideia não está totalmente errada, não. Às vezes ele força um pouquinho demais esses passes ali para dentro da área, se precipita um pouco. De fato isso acontece, mas é interessante quando a estatística muda um pouco a nossa compreensão sobre o que é um jogador. Se ele é o segundo em passes progressivos precisos, isso quer dizer que ele não vai tão mal assim nesses passes para frente, né? Então vamos continuar olhando aqui mais alguns dados do uruguaio, camisa 18 do Flamengo, o De La Cruz. Ele é o segundo em passes para o terço final. Ele é um cara que faz o jogo andar para frente, né? Ele é muito vertical, então ele está sempre olhando para a baliza do adversário, está sempre levando o time à frente, seja com conduções, seja também com esses passes para o terço final. Ele é o primeiro em passes longos e passes super longos. Gente, passes super longos são os passes com 40 metros ou mais, tá? Então ele é um cara que faz muito bem esses passes longos e os passes super longos. Varia muito bem o corredor, faz esses passes na profundidade, esses passes que atacam ali as costas da última linha, que acham jogadores do Flamengo, né? Atacando as costas da última linha do adversário. Então ele contribui bastante com esse contexto. Ele é o primeiro em dribles. De fato, o De La Cruz tem muito drible. O Felipe Luiz sempre fala sobre isso nas coletivas, né? Essa vantagem qualitativa que ele traz para o time, especialmente em primeira fase de construção, quando o adversário vai pressionar, sobe ali suas peças, ele tira no drible e isso ajuda muito ao time progredir com mais fluidez. Então ele realmente entrega isso para o time, isso é muito importante, tem um valor muito grande. O Felipe valoriza muito isso e já falou sobre isso várias vezes, né? E agora, para a gente encerrar aqui as estatísticas, ele é o jogador que menos perde a bola do próprio campo. Isso também reforça o que eu acabei de falar, né? Quando o time está ali começando a construir e o adversário tenta pressionar ele com essa velocidade que ele tem, com essa capacidade de conduzir, de driblar, ele consegue sempre avançar. Muitas vezes sofre falta, né? Apanha legal também o De La Cruz. Então, ele é um jogador que perde pouco a bola no próprio campo por conta disso, porque tem muito drible, tem muita arrancada, é difícil pegar ele quando ele dá um tapa na frente. Também é um bom passador, também entende muito bem o melhor momento de fazer o passe, tem um bom entendimento de homem livre, então é um cara que contribui bastante com a primeira fase de construção. Como eu sempre faço aqui no canal, eu vou trazer agora uma análise em vídeo, vamos trazer aqui imagens, mais especificamente lances do De La Cruz atuando contra o Grêmio, nesse empate de 1-1 em que ele foi titular depois de mais de 3 meses. Antes da gente seguir para essa análise em vídeo, é claro que eu vou pedir para você deixar o like, não esquece não do like, comenta também, hypa, compartilha, ajuda aqui o canal, a gente está um momento complicado aqui de uma audiência muito baixa, data FIFA, então dá essa moral, não esquece de ajudar aqui o canal, que é muito importante, tá? Se inscreve também no canal, que ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá? E quero convidar também vocês rapidamente a ajudarem financeiramente o canal, se você puder, obviamente, né? Tem o Pix do canal, vou deixar aqui o QR Code na tela por alguns segundinhos e eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo a chave Pix. Então, se você puder ajudar com o Pix, a gente agradece muito. E você também pode ajudar virando membro do canal. Nosso clube de membros aqui é muito legal. Eu projetei aqui um clube de membros que fizesse muito sentido. Ou seja, você vai ter uma relação ganha-ganha com esse canal. Você vai virar membro e você vai contribuir com um valor muito baixo, simbólico, e vai receber benefícios em troca. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai satisfeito. Então, vire membro aqui do canal. É só você apertar o botãozinho aqui, ó. Seja membro. Se você tiver no iOS aí, no iPad, no iPhone, não vai ter esse botãozinho se você tiver no aplicativo do YouTube. Então, você vai ter que entrar pelo navegador ou então entrar no computador, de repente, enfim. Mas se você estiver vendo aqui o botãozinho Seja Membro, clica e vem ser membro desse canal, porque eu posso te garantir, vale a pena. Vamos então lá para a análise em vídeo, vamos descobrir que indicador de desempenho é esse que o De La Cruz tem e que os outros não têm, ou que ele tem melhor que os outros, né? Em mais destaque. Vamos lá. Bom, vamos lá. No primeiro lance do jogo, praticamente, essa bola sobrou aqui para ele, ficou em disputa e sobrou para ele. E ele já achou um bonito passe aqui na profundidade. Ele tem esse passe aqui muito bom.
Ele tem muita coragem para fazer esse passe, confia muito na capacidade técnica de achar esse passe e ele identifica muito rápido também a ultrapassagem aqui do Varela. Então ele coloca o Varela para correr e o Varela ainda faz o passe para ele e ele chega aqui finalizando, soltando uma bomba, mas que saiu por cima do gol. Aqui é uma jogada que ele também gosta muito de fazer, a gente viu que ele é o primeiro em passes longos, em passes super longos, né? A gente acabou de ver a estatística. Ele faz muito bem esse tipo de jogada aqui, ó. Dominou com a canhota e já achou uma diagonal lá no Léo Pereira. A bola vai voltar para ele aqui, tá? O Ayrton Lucas vai fazer um passo para trás e essa bola vai chegar aqui de novo para ele. E o que ele vai fazer? Vai inverter do outro lado de novo. Então ele é um cara que faz o time variar corredor. Ele vai fazendo o time jogar de um lado, jogar do outro. Ele é muito forte nesse tipo de jogada e entrega esse tipo de situação, esse tipo de contexto para o time, né? E aí a bola chegando aqui do lado direito. Ele também é um cara que desarma muito bem. Ele é um cara veloz e que apesar de ser baixo, né, fisicamente não é forte, ele tem uma boa técnica para desarmar. Então ele tem bons números de desarme. É um cara que luta muito pela posse da bola, um jogador muito aguerrido em campo, né? Então a gente vai ver ele aqui, ó, fazer o desarme limpo na jogada, olha só. E aí o interessante é que depois ele vai ficar numa situação que ele vai ficar um pouco pressionado, mas ele vai conseguir manter a posse da bola. A gente acabou de ver na estatística que ele é um jogador que perde pouco a bola, especialmente no seu próprio campo, né? Então olha só que interessante. Vai vir uma pressão aqui, ele vai dar um tapa, a bola vai bater nesse adversário e vai sair pela linha lateral. Aqui ele vai dar o passe aqui para o Arrascaeta, ele tem um entrosamento muito interessante com o Arrascaeta e aqui ele vai dar o passe já no espaço e o Arrasca vai entender que o passe veio no espaço, já vai girar sem tocar na bola, olha só que interessante. Passe de canhota, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a ambidestria do De La Cruz já. Em outros lances aqui, realmente, essa ambidestria dele chama muito atenção, né? Já deu o passe no espaço, né? Vamos voltar aqui só um pouquinho pra gente ver, ó. Ó o passe no espaço, ó. O Arrasca já gira e já espeta essa bola lá no Ayrton Lucas, tá? Aqui uma jogada também que fica em disputa, ele dá o tapa de canhota, né? A bola vem na canhota, ele nem pensa duas vezes, olha só. Passe de primeira, né? Então a gente fala muito sobre o Saul e sobre o Jorginho jogando de primeira. E de fato, chama muita atenção esses dois caras, a capacidade que esse cara tem de jogar de primeira. O De La Cruz é um jogador que em alguns momentos retém um pouquinho mais a bola, que conduz mais a bola, mas ele também tem essa ideia, esse bom entendimento de quando é para jogar de primeira. Aqui ele deu um tapa de primeira aqui e o time saiu jogando com fluidez, com tranquilidade, tá? Então ele contribui também muito com isso. Aqui ele de novo sem bola, fechando aqui o corredor central, né? Recebe aqui o passe, e aí chegou o momento de demonstrar para vocês o que ele tem que os outros volantes não têm. Não é que os outros não tenham, mas é que ele tem num nível muito alto. Tanto o Saul, quanto o Jorginho, quanto o Pulgar, que daqui a pouco está de volta aí também, são jogadores que conseguem driblar, tem bom drible. São jogadores de um nível muito alto. Mas o De La Cruz consegue driblar em progressão, ele dribla conduzindo. E com isso ele entrega para o time algo que os outros não entregam. Então olha essa arrancada que ele vai dar aqui, ó. Vai tirar um. E na hora de tirar o segundo, Kahneman, ele já vai apanhar. Ele apanha legal, ó. A criança apanha bem. Então, esse drible em progressão, nem Pulgar, nem Jorginho, nem Saul entregam. Muito menos com essa qualidade, com essa velocidade, com essa capacidade realmente de conduzir em velocidade e ir mudando de direção. Ele é realmente muito forte nisso e, de fato, esse é o grande diferencial. Então, para alguns jogos, para alguns contextos que o Felipe entenda que é necessário que ele tenha esse jogador que vence o adversário através do drible, ele vai colocar o De La Cruz, talvez de repente não de início, mas ele vai usar o De La Cruz. Então é um reforço importante, um reforço entre aspas, né? Porque ele não está chegando agora no clube, mas ficou tanto tempo fora que dá para chamar de reforço entre aspas. Então o Felipe vai usá-lo sim, o Felipe gosta dele por conta dessa qualidade aqui que ele tem no drible, tá? Vamos ver mais alguns lances do De La Cruz nesse jogo aqui, mais um desarme muito limpo, e ele percebe que o Saul foi batido aqui na jogada, então ele vem para desarmar, o desarme limpo, mais uma vez o desarme limpo, e de novo ele vai conseguir manter a posse de bola, não vai perder a bola aqui de novo através do drible. Olha como é que ele vai trabalhar esse drible aqui, vai travar a corrida, vai deixar o adversário em dúvida, olha só. Ó, travou, levou para o lado e aí usou mais uma vez a canhota, né? Um tapa com a direita e o outro tapa com a canhota e a bola bate no jogador do Grêmio. Esse lateral aqui ficou pro Flamengo, então ele manteve a posse da bola, tá? Esse lance aqui é um lance curioso e mostra muito também o que é o De La Cruz como jogador. Tem um escanteio, a bola é rebatida e ele vai tentar cabecear a bola aqui, olha só, e a bola bate no adversário e ele já vai buscar recuperar essa bola. Ele é um jogador que luta muito pela bola, como eu já falei, ele é muito aguerrido e corre muito bem para trás, é muito veloz, então ele não hesita, vai correndo aqui para trás e consegue fazer mais um desarme. E aí repara que ele tem uma técnica muito interessante para desarmar, ele vai empurrando esse cara ali para a linha lateral e no último momento ele dá o bote aqui, ó, e consegue tirar de forma limpa, né? De forma limpa, sem fazer falta, e o Flamengo retoma a posse de bola. A gente vai ver agora aqui um lance em que o Saul vai passar a bola para ele, eles se entenderam muito bem, tiveram já um bom entrosamento para quem nunca tinha atuado junto, eles tiveram ali um entrosamento bem legal, o Saul vai achar esse passe aqui para o Nico, ele vai conduzir e vai finalizar. O De La Cruz é um cara que finaliza bastante, então
para contexto de jogo que o Flamengo precisa que os volantes finalizem, ele vai contribuir. A gente já tá vendo aqui também o Saúl já finalizando também, soltando uma bomba aqui pro gol que desviou e o Flamengo conquistou mais um escanteio. Aqui o lance da falta, né, que ele bateu, que passou muito perto. O Nico também contribui com falta, é um bom batedor de falta, então ter o Nico de la Cruz em campo pode ser um sinal do Flamengo fazendo gol de falta, sim, porque ele bate bem na bola. Essa bola passou perto, foi um pecado essa bola não ter entrado. Se essa bola entra, o Flamengo muito provavelmente não teria empatado esse jogo, teria feito 2-0 e mesmo que tivesse sofrido um gol, teria vencido de 2-1, né? Mas enfim, não foi assim que aconteceu. É sim um reforço muito especial essa volta do De La Cruz. Torcer para que ele consiga se manter saudável, né? É um jogador que tem dificuldade de se manter saudável. O que o torcedor espera é que ele consiga estar bem, consiga estar apto para jogar nessa reta final aí de jogos tão importantes. O calendário vai ficando pesado nessa reta final e só jogo grande, só jogo importante, Brasileirão, Libertadores. Então, ter ali o De La Cruz como opção, não necessariamente um titular, né, mas uma opção para poder eventualmente o Felipe usar como titular ou durante os jogos é muito importante porque sim, ele é um jogador de um altíssimo nível, essa ambidestria dele me chama muito a atenção, impressionante como é que ele corta os caminhos, né, os atalhos que ele consegue por ser ambidestro, domina com uma perna, já dá o tapa com a outra, isso ajuda muito para que ele seja um jogador muito intenso com bola. Eu acho o De La Cruz um jogador de um nível muito alto e vai ser ótimo tê-lo ali contribuindo para o time nesse momento tão importante da temporada. O que é que vocês acham do De La Cruz como jogador? Deixa aqui nos comentários, quero ler vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço e eu fui. Saudações.